Olá pessoal, tudo certo? Com esse episódio eu quero começar, enfim, o nosso programa, agora já engatando o carro, acelerando o carro, para a gente começar a buscar estas luzes, pequenininhas no começo, né? Mas que irão crescer, irão se transformar, com a graça de Deus, irão se transformar num grande fogareiro dentro de nós. E a gente tem que começar as coisas pelo fim, isto é, se eu quero saber para onde é que eu vou me direcionar, eu preciso saber em que destino eu quero chegar. Se eu quero ir para São Paulo, eu tenho que pegar um voo para São Paulo. Se eu quero ir para o Rio de Janeiro, eu tenho que pegar um voo para o Rio de Janeiro. Se eu quero ir para Poconé, que é uma cidade aqui do Pantanal Mato Grossense, eu tenho que pegar a estrada para Poconé, que eu nem sei qual é, diga-se de passagem, né? Mas eu tenho que pegar a estrada correta. E o nosso destino aqui é a morte. O que é que nós vamos fazer da nossa vida sabendo que nós vamos morrer? Ou, melhor, por que é que a gente vai morrer? O que é que eu estou fazendo aqui? Para que é que eu existo? Não sei se você já se fez essas perguntas, mas elas são bem importantes. O problema é que a gente anda tanto distraído, né? E se preocupando com tantas outras coisas, que no fim das contas, essas perguntas importantes elas não são feitas. E a gente experimenta uma vida de angústia, uma vida de vazios, uma vida de tédio. E que tédio, né? Eu não sei você, mas a mim nunca me ensinaram a fazer as perguntas relevantes da vida. Me ensinaram a fazer as perguntas do tipo: o que é que eu vou ser quando eu crescer? Quanto de dinheiro eu vou fazer quando eu chegar aos 30 anos? É o meu caso, ter chegado aos 30 anos, né? Não que eu tenha muito dinheiro na conta, né? Tem quase nada, na verdade. Então não é o meu caso. Mas a pergunta também: para qual concurso eu vou passar? Como é que eu vou ter uma vida estável? Onde é que eu vou morar? Em qual condomínio eu vou morar? Quando é que eu vou fazer minha primeira viagem para o exterior? Quando é que eu vou casar? Quando é que eu vou ter filhos? Perguntas como estas são comuns de aparecerem. É comum que a gente pense nessas coisas. Tudo bem, tranquilo. Mas as perguntas importantes, as perguntas que nos levam para depois das respostas que nós tivermos para estas perguntas que eu citei agora mesmo para vocês, essas perguntas ninguém tem feito, não. Perguntas do tipo: qual é o significado último da existência? Por que existe a dor e o sofrimento? Por que, afinal de contas, vale a pena que eu exista? E não somente a raça humana, mas que eu, pessoalmente, Padre Henrique, e você, que me ouve, que me vê, por que é importante que você exista? Olha, estas são as perguntas mais importantes. Estas são as perguntas verdadeiras que nós deveríamos estar fazendo e que nos orientam para o fim da vida. Porque, como se diz vulgarmente, né, gente? A única certeza de que nós temos nesta vida é a de que nós vamos morrer. A morte é a única certeza seguríssima que nós temos. Estão tentando aí postergar a vida para ver se dura não sei mais quanto tempo, mas até o momento a coisa não parece muito promissora, não. E no fim das contas vai acabar, cedo ou tarde. E o que é que nós vamos fazer depois? Ou até, o que é que nós precisamos fazer antes para viver uma vida boa depois da morte? Por isso, em todo empreendimento que nós vamos começar, é preciso ter um projeto a respeito do fim. Onde é que a gente quer chegar? A nossa vida é o principal dos empreendimentos. Onde é que você quer chegar com a sua vida? Essas perguntas, embora você talvez não as tenha percebido ou nem dê muito valor para essas coisas, porque isso fica parecendo papo de filósofo, né? Ou papo de gente desequilibrada, ficar falando de morte, ficar falando de fim do mundo, ficar falando de fim da vida, que papo de gente mais doida, né? Talvez você não tenha feito essas perguntas justamente por causa de um preconceito com relação às pessoas que fazem essas perguntas e talvez façam de uma maneira errada. Ok. Mas olha, independentemente de você ter feito ou não ter feito essas perguntas, elas estão presentes aí dentro de você, como estão presentes dentro de mim. É uma afirmação aparentemente gratuita, essa minha, mas ela tem razão de ser. Muitas vezes nós só não percebemos essas perguntas.
mas nós estamos agindo de tal forma a respondê-las ou indicando que nós já temos a resposta. Por exemplo, se para a pergunta, o que é que eu vou fazer com a minha vida? A resposta é, eu vou fazer o máximo possível para ter um conforto e um bem-estar material neste mundo? Bom, a vida de uma pessoa que respondeu a pergunta desta forma vai demonstrar essa resposta. E por isso nós precisamos sondar a nossa vida para tentar entender que perguntas nós estamos fazendo para nós mesmos, ou melhor, que respostas nós estamos buscando encontrar para estas perguntas que estamos fazendo para nós e nem percebemos. E esse é um primeiro ponto bastante importante aqui. Na medida em que você começar a se dar conta de como você tem orientado a sua vida para responder algumas perguntas importantes, isso já vai te iluminar. E aquela aparente escuridão do nosso ser vai começar a se desvanecer. Eu quero o quê? Eu vivo para quê? Eu me importo com o quê? Eu me sacrifico pelo quê? Tudo isso diz respeito às respostas que nós estamos procurando encontrar para as questões fundamentais da nossa vida. E eu convido você a buscar essas perguntas que você está fazendo e não está percebendo. E busque pela vida. Então olhe pela vida, olhe para a sua vida, olhe o que você tem feito na sua vida, olhe o que você tem buscado na sua vida. Padre, eu quero o céu. Não minta tão facilmente assim para você, não minta tão rapidamente assim para você. Pensa um pouco melhor. Você quer mesmo o céu? Porque se quisesse o céu de fato, estaria fazendo o que tem que ser feito para ir para o céu. Mas padre, eu sou uma pessoa boa. Segunda mentira, alerta ligado, cuidado. Não vamos partir para as conclusões rapidamente. Vamos fazer as perguntas primeiro. O que é que a minha vida está indicando que eu quero? O que é que a minha vida, o que é que as minhas ações estão indicando a respeito da minha busca existencial, da minha busca para a vida? Se eu quero o céu, então eu tenho que agir de tal forma a ser digno do céu. Mas na maioria das vezes nós só queremos uma vida boa e confortável aqui. E isso está causando muito problema. E nós somos frutos de uma cultura que nos ensinou a pensar desta forma. Ninguém nos ensinou a pensar na morte, só nos ensinaram a pensar na vida. E por causa disso, quando a morte chegar, nós perderemos a vida. Vida eterna, é claro. Meus queridos, não dá para viver distraído dessa forma, não. Não dá para viver alheio dessas questões importantes. E é por isso que eu estou convidando cada um de vocês a procurar dentro do próprio coração, a procurar dentro da própria vida, quais perguntas estão sendo feitas. E não dá para fugir das perguntas importantes, não dá. A gente tem elas aqui dentro de nós. É impossível desenraizar essas perguntas. Essa busca do homem por um sentido de vida, por um sentido último para a sua existência. A não ser que o cara esteja assim, doente, né? Aí são outros 500. É a conversa para outro momento, né? Mas, de modo geral, não é possível parar de fazer essas perguntas. E pensando nisso, São Paulo fez um discurso para os atenienses, lá na cidade de Atenas, no Areópago, em que ele mostrou, com o seu discurso, que ele estava atento ao fato de que os gregos estavam procurando as respostas também para essas perguntas. E essas respostas elas haviam se materializado na imagem dos deuses que eles tinham. No capítulo 17 dos Atos dos Apóstolos, nos é narrado o episódio de São Paulo que chega em Atenas, no Areópago, e começa a conversar com todas as pessoas que estão ali naquele lugar. Tinha muita gente estrangeira também, né? Atenas era uma cidade cosmopolita dentro do Império Romano, para aquela época, né? Imagina. E os gregos, como as outras culturas também, os outros povos também, estavam procurando uma resposta para as suas vidas, para o sentido de suas vidas, para o porquê deles estarem aqui. Estavam procurando uma explicação para os fenômenos naturais, para os sentimentos do coração do homem, para a sorte ou para o azar
de suas cidades, de suas famílias. E as respostas para essas perguntas, ou o resultado dessa busca, ele facilmente poderia ser materializado em algum Deus. Então, um Deus que não se conhecia, um fenômeno que não se conhecia, como, por exemplo, as tempestades ou o amor, por exemplo, né? A isso se dava o nome de um Deus. Poseidon e Afrodite. Os deuses gregos, eles são uma espécie de tentativa de responder às coisas estranhas que acontecem no mundo e que estão sem explicação, né? Como os deuses de muitos outros povos também. E São Paulo percebeu que havia uma coisa bastante curiosa no Areópago dos gregos. Havia imagem para tudo quanto é tipo de deus, mas havia um altar que não tinha imagem e que tinha apenas um letreiro escrito ao Deus desconhecido. E aí ele diz assim, no capítulo 17, a partir do versículo 22. Pois bem, aquilo que adorais sem conhecer, eu vos anuncio. Os gregos haviam deixado esse altar vazio para o caso de aparecer um deus que não tinha sido contemplado no seu panteão e esse deus ficasse com raivinha e mandasse um raio na cabeça do povo e acabasse com tudo, né? As pessoas temiam muito os deuses, né? Acho que hoje em dia faltaria um pouco de temor a Deus também, né? Diga-se de passagem também. Então as pessoas temiam muito os deuses e aí colocaram lá esse altar para o Deus desconhecido. E tá lá São Paulo dizendo que ele veio pregar a respeito daquele Deus desconhecido, que ele veio anunciar aquele Deus desconhecido. E quem é esse Deus desconhecido? Esse Deus desconhecido, no caso Jesus, é um Deus que fez São Paulo ficar cego. Ele caiu, perdeu a visão, ficou cego, 3 dias depois foi batizado e só então começou a ver novamente. A luz voltou a brilhar. São Paulo vivia antes, como Saulo, numa aparência de claridade. Ele achava que estava fazendo aquilo que precisava ser feito. Perseguia os cristãos e mandava matar os cristãos. Até ele perceber que, na verdade, aquilo que era aparente claridade era puramente trevas. Então ele ficou cego depois do encontro dele com Jesus a caminho da cidade de Damasco. E só depois de ter sido batizado, 3 dias após esse episódio, uma data bem significativa, né? Foi só depois que ele voltou a ver. E aí começou a ver de outra forma, porque aí começou a ver pela fé. Começou a ter fé. Isso muda tudo, pessoal. Isso muda tudo. E é esse Deus desconhecido, que para ele já está bem conhecido, que São Paulo quer anunciar. Ele entende que os gregos estão procurando um sentido para as suas vidas. Ele vê no Areópago aquele monte de imagem de Deus, de estátua de Deus ali presente. E ele quer anunciar o Deus verdadeiro para ajudar os gregos também a se encontrarem com ele, serem libertos e, em última análise, salvos. Porque é o que importa no fim das contas. Um Deus que vem nos iluminar o caminho para nos levar para a salvação, para a vida feliz. E aí ele diz assim, continuando nesse capítulo 17, ele diz assim: este Deus é o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Senhor do céu e da terra. E ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Então pode ir tirando o cavalinho da chuva, não vão achando não que vocês vão conseguir controlar esse Deus, como vocês controlam esses deuses cujos ídolos estão aqui no Areópago. Não, não. Esse Deus é diferente. E aí ele diz: também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Olha a clareza da fé de São Paulo. O que é que ele está vendo a respeito de Deus? Deus não é um ser carente. Carentes somos nós. Nós somos carentes. Deus não é um ser carente. Deus não precisa de nada. Deus é um ser perfeito, completo. Ele tem tudo. Ele é tudo. Aqui a gente precisaria fazer uma análise um pouco mais profunda dessas afirmações que eu estou fazendo, né? Mas isso vai ficar para um outro momento. Mas essa é a ideia. Se Deus precisa de alguma coisa, então assim, eu não sei se eu queria ter nascido para ser escravinho de Deus. Se está faltando alguma coisa para ele, ele me criou para ser o escravinho dele? Mas isso não é o caso aqui. E não é filosoficamente falando, não só por causa da revelação.
Deus é um ser completo e ele não precisa nem de morada e nem precisa de qualquer coisa que nós queiramos dar para ele. Ele não precisa de nada. E então São Paulo diz essa frase que é bem importante. Pois é ele quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. A todos, queridos, a todos. Ele está dando isso a todos, inclusive aos maus. Inclusive àqueles que não estão nem um pouco interessados em uma emenda moral, em fazer o bem genuíno, não só o bem para si, mas o bem mesmo, para além de si. As pessoas que perversamente fazem coisas terríveis neste mundo, também para essas pessoas Deus está dando a vida, a respiração, a existência e tudo mais que é necessário para que suas vidas humanas possam continuar existindo. Só que isso vai acabar. Com a morte, tudo acaba. Ou, melhor dizendo, piora se a pessoa não leva a sério a vida que tem. E depois São Paulo ainda diz: ele, na realidade, não está longe de cada um de nós. De fato, nele vivemos, nos movemos e somos. Esta frase é bastante importante porque nós começamos lá no início desse programa falando a respeito do fim, que é onde nós queremos chegar, e as perguntas que nós precisamos fazer para sondar este fim e então pôr a nossa vida em marcha para alcançar esse fim. Deus está neste fim. Ele nos criou. Então ele está lá no início e nós tendemos para ele. Nós queremos algo mais. E esse algo mais, que não cabe dentro de nós, é Deus. Porque nós, como nós vimos no programa anterior, né? Nós não nos satisfazemos com absolutamente nada neste mundo. É pura tristeza, é puro tédio, é puro cansaço. Ficar esperando deste mundo aquilo que ele não pode dar. Só Deus pode nos dar aquilo que nós queremos. Então é Ele, no fim das contas é Ele. O que nós queremos é Ele. O sentido das nossas vidas é Ele. Nós vivemos para Ele. Nós nascemos para Ele. E São Paulo nos diz: Ele na realidade não está longe de cada um de nós. De fato, nele vivemos, nos movemos e somos. Mas aí eu pergunto a você: tá bom, ok, São Paulo tem razão, eu creio nele. Mas por que é que nós não percebemos Ele dentro de nós? Por que nós não estamos vendo ele aqui, em quem nos movemos, em quem existimos, em quem somos? Por que não vemos ele? Onde ele está? E junto a isso, por que é que nós não vemos as perguntas importantes sendo feitas dentro de nós, que nos direcionam para ele? Por que se tudo isso é tão importante, se isso está presente em nós e se isso nos rodeia o tempo todo, por que a gente não vê? Imaginem só, vocês querem chegar em algum lugar e precisam passar por uma estrada de chão, só que está chovendo muito. Essa estrada de chão, ela logo vai acumular muita lama, por causa das poças d'água que ficarão ali naquela estrada. E você está muito ansioso por chegar no seu destino e só tem aquela estrada de chão para poder utilizar para chegar no seu destino. O que é que você vai fazer? Bom, eu vou passar por aqui, né? E vai. É seu desejo ficar parado no meio da lama, atolado no meio da lama? Não, acho que ninguém tem como propósito de vida, nesse momento, ficar parado na lama. Ninguém tem como finalidade para esse seu movimento na estrada ficar parado na lama. Mas acontece. Você só queria seguir viagem. Mas aconteceu de você ficar parado na lama. E agora? Como é que sai? É muito difícil sair. Essa imagem ela é bastante adequada para iluminar aquilo que nós estamos dizendo aqui. Quando nós buscamos a plenitude de vida, quando nós buscamos o sentido para a nossa vida, e nós não sabemos quais perguntas nós devemos fazer para nos orientar nessa busca, que vai nos levar para a vida feliz, verdadeira,
E por causa da cultura ao nosso redor que está o tempo todo nos estimulando com hiperestímulos sensíveis, nos olhos, nos ouvidos, no paladar, enfim, nós acabamos ficando muito presos a somente aquilo que nós podemos receber com os nossos sentidos e nos esquecemos completamente da possibilidade de receber bens espirituais. Novos bens, bens distintos daqueles que os nossos sentidos podem dar. Você quer muito comer um doce, você vai lá e come. Você quer muito ver pornografia, você vai lá e vê. Você quer muito sentir o cheiro de uma orquídea, você vai lá e sente o cheiro. Você quer muito passar 3 horas ouvindo música, você vai lá e fica 3 horas ouvindo música. Você quer muito sentir o corpo de uma outra pessoa e você vai lá e peca contra a castidade. Tem relação com aquela pessoa fora de uma união sagrada? O que é que eu estou descrevendo aqui? Uma quantidade de coisas que estão preenchendo o nosso ser, mas apenas no nível puramente animal. Apenas no campo da sensibilidade. Esses bens que nós buscamos com os nossos sentidos, o ver uma coisa prazerosa, o ouvir uma coisa prazerosa, o sentir no nariz uma coisa prazerosa, o cheirar, né? Uma coisa prazerosa, o sentir no paladar, o gosto de uma coisa prazerosa e o sentido no corpo, no tato de uma coisa prazerosa, isso é o que tem nos movido ultimamente. E a nível cultural. Por que é que você quer viver a sua vida? Por que é que você quer ter uma casa boa? Por que é que você quer viajar? Por que é que você quer ganhar dinheiro? Para ter uma vida prazerosa. O problema é que o prazer que vem desses bens materiais, ele logo passa. E daqui a pouco mesmo, bem rápido, você percebe um vazio tão grande. Uma tristeza até. E depois, junto de uma angústia, um tédio. Porque, nossa, tem mais nada para fazer, já fiz tudo que tinha para fazer. É o que acontece depois de maratona série, né? Eu já fiz isso na vida. Maratona série, a primeira série que eu maratonei foi Lost. Eu tava no ensino médio ainda. Tinha uma professora de sociologia nossa no colégio que gostava da série. E eu tava começando a me interessar pelas coisas de filosofia naquela época. Só fui me interessar mesmo de uns 2 anos pra cá, tá? Mas lá no início eu só... Lá uns 10, mais de 10, né? Eu tô com 30. Há 14 anos atrás, quando eu assisti Lost, maratonei Lost, eu tava começando a me interessar por essas coisas. E eu me lembro que era assim, é um desejo de ver um episódio após o outro, até acabar aquela temporada e você ficar com um vazio. Eu quero mais, mas não tem mais. Ou acabar a série e ficar com um vazio, e com raiva pelo modo como a série acabou, e ficar com um vazio porque não tem mais. E aí? Nós vamos procurar daí mais bens sensíveis, né? Então procura outra série. Procura outra coisa para fazer. Procura mais elementos que vão excitar a sua sensibilidade. Mais coisa para ver, mais coisa para ouvir, mais coisa para comer, mais coisa para sentir prazer. A pandemia de pornografia, na qual muita gente, não só homem, mas também mulher, está enfiada, fala um pouco disso. Tem que ver coisa boa, ver coisa gostosa, ver coisa prazerosa, ver. Mas como isso já funciona como uma droga, já está fartamente comprovado hoje em dia, o que se gera depois é uma angústia muito grande, um vazio muito grande, do qual a pessoa não consegue sair. Portanto, um atoleiro. Ela queria ficar atolada nesse vazio e nessa angústia? Claro que não. Ninguém que busca o prazer porque quer ficar atolado. A gente busca o prazer porque quer repousar no prazer. Porque quer ter aquele gosto do prazer e fazer com que ele dure o máximo de tempo possível. Mas o irônico é que quanto mais nós buscamos os bens prazerosos sensíveis, tanto menos prazer nós sentimos. É uma ilusão. E assim a gente fica preso nesse atoleiro. Como é que sai disso? Que angústia, não?
Se nós pudéssemos esgotar o sentido de toda a realidade, respondendo a 1000 perguntas a respeito da realidade, nós não iríamos nos contentar em responder somente 999. Uma iria ficar faltando. E essa pergunta que fica faltando é: o que é que eu estou fazendo aqui? Qual é o significado da minha vida? Vejam que coisa interessante. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, onde Jesus chama Cefas de pedra, tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, nesse capítulo, um pouquinho mais para frente, ainda nesse episódio em que Jesus está com os apóstolos, Jesus diz o seguinte: com efeito, que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas arruinar a sua vida? Que poderia dar em troca da sua vida? E essa pergunta também nós deveríamos estar fazendo. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a si próprio? O que é que nós podemos dar em troca de nós mesmos? Os bens materiais, sensíveis, nós os trocamos, ok. Mas e nós? É possível que nós sejamos trocados? É possível que essa vida seja trocada? Nós teremos uma outra oportunidade? O Dom Luigi Giussani, nesse livro aqui, O Senso Religioso, ele faz uma leitura desse trecho que eu acabei de ler para vocês, do Evangelho de São Mateus, e muda um pouquinho as palavras que estão postas aqui, mas é o mesmo trecho. Ele apresenta para nós assim: há no Evangelho uma referência importante a essa dimensão da qual nós estamos falando aqui. E aí Jesus diz: que importa ao homem ganhar o mundo inteiro se depois perde o significado de si? O que dará o homem em troca de si? É interessante notar como o Giussani colocou aqui para nós o fato de que o homem, quando se perde, ele perde o significado de si mesmo. Ele já não sabe mais para que ele serve, então ele vai se entregar a qualquer coisa que lhe dá prazer, que lhe distrai da dor, da angústia, do vazio, do tédio de viver nesta vida. Mas o que acontece como consequência é que ele vai ficando cada vez mais preso num atoleiro de angústia, de tristeza, de tédio e de vazio. O que é que nós estamos fazendo com a vida? Eu falo isso não só para vocês, essa é uma pergunta que eu direciono para mim também. Por que é que a gente continua insistindo naquilo que a gente sabe que não vai dar certo? E que só vai nos deixar mais presos? Mas nós podemos tirar uma coisa positiva disso tudo. Não quero deixar vocês em depressão aí depois dessa nossa conversa aqui, né? Não, eu quero dar um pouquinho de esperança, e dá para tirar a esperança disso daqui. Por quê? O Giussani, ainda nesse livro aqui que eu tô lendo para vocês, ele traz o trecho de um escrito de um filósofo italiano chamado Giacomo Leopardi, em que ele fala, esse Leopardi fala da desproporção absurda que existe entre a quantidade de coisas que existem nesse mundo que prometem nos satisfazer e a nossa insatisfação. Como é que pode ter tanta coisa nesse mundo? Como é que a gente já pode ter conhecido tanta coisa, ter experimentado tanta coisa, ter acompanhado o surgimento de tantas coisas novas, revolucionárias, maravilhosas, e ainda assim nos sentirmos vazios, tristes, angustiados e entediados? Vejam o que ele diz. São palavras dele mesmo. Do Leopardi, né? O fato de não se satisfazer de nenhuma coisa terrena, nem por assim dizer da terra inteira, o fato de considerar a amplitude inestimável do espaço, o número e a imponência maravilhosa dos mundos, e descobrir como tudo é mísero e pequeno diante da nossa alma, o fato de imaginar infinita a quantidade de mundos, o universo infinito, e sentir que nossa alma e nosso desejo são ainda mais vastos que tal universo, o fato de acusar continuamente as coisas de insuficiência e nulidade, e padecer angústia e vazio e, portanto, tédio, parece-me o maior sinal. Olha a conclusão. Tudo isso parecem a ele o maior sinal da magnitude e da nobreza da condição humana. O fato de a gente não ser capaz de se satisfazer com absolutamente nada
mas mostra para nós como nós somos feitos para coisas muito grandes. Esse mundo, por imenso que seja, não é capaz de nos preencher. Nós somos feitos para coisas muito maiores, muito mais plenas, muito mais vivas do que aquilo que nós podemos conseguir neste mundo apenas buscando o prazer e ficando preso nesse atoleiro todos sujos de lama, de tanta miséria, de tanta angústia, de tanta tristeza e de tanto tédio. Nós somos feitos para algo mais. E o fato de a gente não conseguir se satisfazer com nada nesse mundo está nos dando um sinal disso daqui também. Bom, era isso que eu gostaria de partilhar com vocês hoje e deixar aqui o convite. Façam as perguntas necessárias. Façam as perguntas necessárias para entenderem o que é que vocês estão buscando e por que é que não vale a pena buscar, muitas vezes, aquilo que a gente busca. Porque, invariavelmente, nós iremos ficar enredados nesse atoleiro. Vamos buscar coisas mais nobres, mais elevadas, coisas que deem sentido à nossa vida. Ou melhor, vamos começar a fazer as perguntas sérias, né? Sair do tédio, sair da pasmaceira em que a gente se encontra, desse marasmo, sair disso e começar a fazer as perguntas importantes. O que é que eu estou fazendo aqui? Qual é o significado da minha vida? Por que é importante que eu exista? E a resposta para essas perguntas mexerá conosco e nos dará uma oportunidade de mudança para uma vida feliz e cheia de sentido. Então, até a próxima semana, se Deus quiser, com mais aparente escuridão aqui para nós, sondarmos um pouco a profundeza do nosso ser e ir percebendo pontinhas de luz que, se Deus quiser, um dia se transformarão num grande fogareiro. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.